Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. Ao contrário do que acredita o senso comum, o assédio moral no trabalho não é um simples conflito, mas algo muito maior e que tem causado cada vez mais doenças, tanto nas empresas quanto nos órgãos públicos. Quem explica isso para a gente é o pesquisador da Unicamp, professor Roberto Eluani. Professor, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Antes da gente entrar propriamente, professor, eu queria só para todo mundo que está nos assistindo ter uma ideia da sua trajetória com esse tema, né, e seu estudo sobre ele. O senhor é graduado em Direito e em Psicologia pela USP e pela PUC de São Paulo. O senhor é mestre em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, doutor em Psicologia e livre docente em Teoria das Organizações pela Unicamp. Quer dizer, uma pessoa que está há muito tempo envolvido com o contexto de administração empresarial. Muito trabalho, né? E psicologia também, né? Também. Por que o senhor diz que não é um simples conflito? O assédio moral não é uma relação entre um assediador e um assediado? É porque existe uma crença, né, um mito, quando se fala em assédio moral, né, é sempre um sujeito ríspido, um troglodita e a vítima, né? É a vítima e o agressor, né? Eu nem gosto muito desse termo vítima e agressor. E é natural, essa é a visão popular, a representação que as pessoas têm a respeito do assédio. Alguém está judiando, está humilhando, está discriminando e tem lá a vítima, o homem, a mulher que sofre aquilo. É claro que sempre vai ter alguém que faz o assédio, que pratica, né, que está na linha de frente. Só que isso não acontece assim. Você tem que ter um ambiente propício para que isso ocorra. Você tem que ter uma certa licença da instituição, da empresa, da organização, para isso que aconteça, né? Então, quando você tem um processo de assédio, né, você tem uma história por trás, né? A gente tem que analisar o contexto, onde é que ele se dá, como esse trabalho é organizado, como se dão as promoções, como se dá a própria contratação, como ocorre a dispensa. A gente tem que ver se tem práticas agressivas, práticas racistas, discriminação homofóbica, se você respeita a ideologia que não é a predominante naquela organização. Enfim, você tem que analisar todo o contexto para daí a gente entender o processo de assédio. Eu sempre falo, numa organização, seja ela qual for, pública ou privada, pequena ou grande, média, seja lá o que for, onde você tem uma prática respeitosa, qual seja, você tem alguns princípios, você procura ter justeza, qual seja, um compromisso com a justiça, um compromisso com as pessoas, a probabilidade de nós termos assédio é muito menor. Então não é um caso de um gerente, não, não é como o senhor diz, não é uma relação entre pessoas. E o senhor costuma dizer uma frase que eu separei aqui: individualizar o assédio é um erro. É um erro porque você não resolve o problema. Vamos dar um exemplo para o espectador entender direitinho, né? É muito comum, quando eu morava em São Paulo, eu morava bem ao lado da Avenida Paulista, né? Bem lá, pertinho da Avenida Paulista, que tem um centro financeiro, o CIMI de São Paulo, aquela coisa toda, né? E tem muitos bancos, todos os bancos têm lá, estão lá, né? Você pega qualquer banco, tem lá, está representado. E não raro eu ia passar eu fui professor na GV muitos anos, 20 e tantos anos, né? Eu ia para GV, eu ia até a pé da minha casa e estavam malhando um Judas. Quem é esse Judas? Era um gerente de banco. Eu ficava, daí eu conversava até com o pessoal do sindicato lá. Gente, mas vejam bem, tudo bem, às vezes o sujeito ele foi abusivo, foi realmente impertinente, foi grosseiro, foi um monte de coisa. Cobra aquelas metas, xinga, tudo bem. Não que ele não tenha responsabilidade, é claro. Tá? Ele sabe o que está fazendo, não é uma criança, ele tem que ser responsável. Agora, por que está acontecendo isso? Né? Eu perguntava, vocês pararam para pensar? Porque ele também tem que cumprir uma meta que é uma loucura. E se ele não o fizer, ele não recebe bônus algum. E se ele não fizer depois de muito tempo, ele está na rua. E o que os bancos espertamente faziam? Né? Deixavam malhar o Judas e depois colocavam outro gestor, sob as mesmas condições. Qual seja, depois de 6 meses você tinha um outro Judas e não resolveu nada. Porque o problema não era o José, o Joaquim, o Mário que estava à frente.
O problema é que você tinha metas terríveis de serem cumpridas, praticamente impossíveis de serem cumpridas, e que independente do gestor ou não, um pouco mais afável, outro menos, outro mais troglodita, aquilo ia acontecer. Ou seja, a gente começou a discutir com o próprio sindicato, e daí eu fiz inclusive palestras para o pessoal, a gente trabalhou junto, admitindo inclusive a prática de assédio, houve um acordo entre os representantes dos bancos do sindicato dizendo, olha, primeira coisa, vamos admitir que essa forma de organizar o trabalho está errada. Nós vamos ter que admitir que o assédio é produto de uma organização do trabalho doentia, né? E que vai adoecer pessoas, e que vai gerar assediadores. Essa prática que o senhor está falando tem a ver também com outro conceito que os pesquisadores, o senhor fala muito, que é a questão da densificação do trabalho e da desumanização. Queria que o senhor explicasse um conceito e o outro na prática, como é que isso se dá? Então, a densificação é um termo que foi cunhado por pesquisadores franceses, né? É um termo bem recente, né? A gente usava, eu mesmo usava aqui, trabalho com essa área de trabalho há mais de 30 anos, assédio há 20 anos, e eu sempre usei nas aulas, enfim, palestras, o termo intensificação. Não é que ele esteja desatualizado. É que quando a gente falava em intensificação, a gente está falando de um conceito que, em verdade, vem da administração da produção, da engenharia de produção, né? É a hora trabalhada e o que é produzido. Eu intensifico quando, no mesmo período, no mesmo espaço de tempo, eu produzo mais, eu intensifico o trabalho. Isso é uma questão. Só que essa intensificação se tornou tão forte que não expressava esse termo intensificação a realidade concreta do mundo do trabalho. Então os franceses começaram a perceber, mas peraí, é mais do que intensificar. É não permitir que haja poros, é não permitir que haja brechas para as pessoas, inclusive, se conhecerem, inclusive se ajudarem. Daí criaram um termo densificação, explicando. Eu sei que a Aline não está passando muito bem. Eu chego, ela está batida, um olhar fechado, meia tristonha. Eu tenho as minhas tarefas a serem feitas. Agora, se eu percebo que a Aline está assim, eu como ser humano, Roberto Eluane, eu posso dar uma paradinha no meu trabalho, ou deveria dar uma paradinha no meu trabalho, e falar, Aline, o que está acontecendo, minha amiga? Estou percebendo que você está tristonha, está tensa, chegou um pouco atrasada, está toda meio atrasada, posso te ajudar? Daí você pode falar para mim, olha, Eluane, realmente tive um problema na família, não sei o quê, nem sei como é que eu vou começar a fazer as coisas aqui, fica cá, vamos tomar um café, eu volto, eu te ajudo a encaminhar e depois você vai. Veja bem. Mas a organização hoje do trabalho não permite isso. Ela densifica, qual seja, eu não tenho tempo sequer para ser solidário. E é claro que a Aline, se acontecer o contrário, é o Roberto Eluane que não está legal, a Aline não vai poder fazer isso por mim. Então a densificação é mais do que a intensificação. Por que é denso? Ela não permite que as pessoas pensem, sintam qualquer coisa que não esteja diretamente relacionado, que essa coisa não esteja relacionada com o resultado. E isso traz a desumanização e, por consequência, a somatização, o adoecimento. É isso, doutor? Por quê? Porque as pessoas se tornam coisas. Hacks, né, como se diz os juízes, né? As pessoas se tornam coisas, elas deixam de ser pessoas. É aquilo que o Kant chamava de instrumentalização. Você instrumentaliza todas as relações. O Eluane começa a se relacionar, essa é já a consequência, com a Aline, não porque a Aline ele vai ter uma relação de afeto com uma amiga, ele se relaciona com a Aline só quando a Aline tem alguma coisa em benefício para ele no trabalho, e vice-versa. E daí é claro que dessa relação vão surgir outras relações e um processo mimético de imitação. As pessoas começam a imitar, olha como é que o jogo aqui nessa empresa é. As pessoas fazem alguma coisa sempre obtendo alguma recompensa. E isso passa a ser uma cultura predominante na organização. É claro que acaba gerando um ambiente no qual você tem centenas, até milhares de pessoas trabalhando junto, mas, em verdade, todas se sentem só. Professor, esse é um assunto que a gente poderia falar muito mais tempo, mas o nosso está acabando. O senhor tem um site para denúncias, e como é que as pessoas, porque imagino que muitas das pessoas que estão nos ouvindo, estão se identificando com o que o senhor fala, como denunciar e por que as pessoas têm medo de denunciar?
elas têm, você tocou num ponto que é muito delicado, é a questão do medo e da vergonha. Medo pelo desemprego. Você imagine, hoje, isso sempre foi hoje, com o desemprego que nós temos, admitido pelo próprio governo, você fazer uma denúncia é um risco, né? E as pessoas pensam, bom, eu já estou mal. Se eu faço uma denúncia e ela não é bem acolhida, né, sobre vários aspectos, talvez eu fique pior. Então tem a questão do medo, medo concreto, né? Outra questão é a vergonha. O assédio sempre é muito humilhante. E aí tem uma questão de gênero, hein? Fazer um recorte. Para o homem, sob esse aspecto, é pior. A gente vive uma sociedade machista. A França, eu conheço muito bem a França, não é diferente. Tá? Qualquer país não é diferente. Tá? O machismo é muito forte. Tem tanto que uma música que é brasileira, depois se tornou cult no México, hoje está no mundo todo. Homem que homem não chora. Né? Para o homem admitir que ele foi humilhado, para o homem admitir que ele não conseguiu reagir a contento, para ele é muito duro. Eu não pude abordar, mas parece essa questão, até porque é longa, mas aqui acho que dá para a gente colocar. Eu já tive casos de pessoas, de homens que foram assediados na área pública e na área privada e não contaram absolutamente nada para suas esposas, para suas namoradas. E veja bem, e se davam bem, é diferente, e se davam muito bem. E quando eu os indaguei, por que você não fez isso, rapaz? A tua companheira é gente boa, é uma pessoa que te ama. Eu nunca vou esquecer de um aluno que chegou para mim, um executivo muito correto. Ele falou, Eluane, eu estou contando para você, porque você é uma pessoa que eu confio muito. Eu não contei para minha companheira, porque era a única pessoa que eu sentia que ainda me respeitava. Ele começou a chorar. Qual seja, ele não contou porque ele queria ter uma imagem ainda positiva, pelo menos da mulher dele. Porque as demais pessoas o humilharam de forma brutal. E essa possibilidade... Essa é a questão complicada, entendeu? É a vergonha, inclusive, de ter admitido que fizesse isso com ele. Mas uma possibilidade, professor, é esse site, é isso? O site é um site de denúncias, não é escritório de advocacia, não é consultório médico-psicológico, não é nada disso, a gente não ganha absolutamente nada. Eu brinco que isso dá prejuízo, né? Quer dizer, e o objetivo é pesquisar e aprofundar e as pessoas poderem contar suas histórias, desabafarem e receberem uma orientação. E o senhor também é autor de vários livros, e o livro Assédio Moral no Trabalho é o senhor com a professora Margarida Barreto, Maria Esther de Freitas, está aqui para quem quiser conhecer. Professor Roberto Eluane, pesquisador da Unicamp, como a gente conversou aqui, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Aline. Muito obrigado mesmo. Por todas essas informações. E assim a gente termina o programa desta semana, mas você sabe, pode rever a qualquer momento na página do TRT na internet, no link vídeos, ou no YouTube, no endereço que está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook do Tribunal, o Twitter, o Instagram e assim ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.